e gratos a Deus por mais uma noite que Ele nos dá na presença dEle, uma noite de descanso, de restauração das forças físicas, espero também que das forças emocionais. E nós nos reunimos agora para fazermos a nossa devocional no livro de Daniel, como temos feito até então. Eu reitero que a nossa devocional em Daniel, nós estamos seguindo o livro, o desenvolvimento do livro, quer dizer, desde o capítulo 1. Não estamos nos aprofundando muito no livro, não é? Estamos fazendo uma leitura superficial, mas não negligenciando os pontos importantes e nem uma interpretação coerente do livro, para que nós possamos tirar nossas conclusões e também as aplicações devidas a cada um de nós, tanto de maneira individual como também como igreja, na presença de Deus. Hoje nós vamos começar o capítulo 10. Eu vou ler o versículo de 1 até o 9, e nós vamos fazer algumas considerações e tirar uma aplicação às nossas vidas. Antes disso, dar bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, a Isaíra. Bom dia, Isaíra. Eu vejo que tem mais dois, mas não consigo identificar. Dona Maria Francisca, bom dia, irmã. Por enquanto são só esses dois que aparecem para mim. Deus abençoe a vida de vocês. Daqui a pouco os demais irmãos estarão chegando também. Vou fazer leitura então no capítulo 10 de Daniel. Verso 1 diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Aqueles dias, eu, Daniel, chorei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como o berilo, seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes,
veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: Aquele que estava diante de mim, meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Farei a leitura até aqui agora. Vamos só nos situar aqui em termos cronológicos, e aí eu vou destacar o ponto que eu entendo como pertinente para a nossa meditação nessa manhã. No primeiro momento, os irmãos podem observar que ele coloca aqui no verso 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Jerusalém já havia sido liberta do cativeiro babilônico. Os judeus já haviam retornado para Jerusalém e eles estavam começando a reconstrução do templo. Essa reconstrução ela seria por um tempo barrada, eles não concluiriam, mas eles já estavam novamente em Jerusalém. Alguém pode perguntar, mas por que Daniel não estava com eles? Daniel não regressou para Jerusalém. Daniel ficou na Babilônia, mesmo depois que os exilados, que o seu povo foi liberto, ele não voltou com seu povo, ele permaneceu na Babilônia. Aqui é muito interessante que ele tem a visão de um anjo. Só ele tem a visão, ele retrata onde ele estava, nas margens do rio Tigre. Ele tem essa visão, havia homens com ele que não têm a mesma visão, mas ele a tem, e esse anjo enviado da parte do Senhor dá o entendimento da visão que ele tem. Ele diz que quando ele teve essa visão, ele ficou perturbado. É possível que ele tenha visto coisas sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, que de fato o estarreceram, né? Ele pode ter ficado assustado, pensativo. Ele colocou aqui que ele ficou tão chocado que ele não comeu. Versículo 2 ele diz: Naqueles dias eu, Daniel, chorei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, ele teve uma visão e ele ficou chocado com aquela visão. Depois dessas 3 semanas, então, ele estava no rio Tigre, e aí ele teve a visão de um anjo que esclareceu para ele a visão. Essa visão se referia a Jerusalém e deixou Daniel estarrecido, chocado. E no primeiro momento, como nós já comentamos isso em outra ocasião, esses sentimentos de Daniel, que pode acontecer com cada um de nós também,
não significa que porque alguém ficou entristecido, ou ficou pensativo, ou ficou chocado, ou ficou, num certo sentido, confuso, isso seja de alguma maneira falta de fé por alguma coisa que talvez a pessoa venha a compreender da palavra de Deus, ou de alguma circunstância que a pessoa esteja passando. São os sentimentos com os quais nós somos constituídos que estão se manifestando diante da compreensão dos fatos que estão à nossa frente. Isso é perfeitamente normal em cada um de nós. O que eu gostaria de destacar se encontra na segunda parte do texto, a partir do verso 10. Ele diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo estava dizendo para Daniel que a aparição dele ali foi uma resposta à oração de Daniel. E aí nós temos pelo menos 3 questões importantes para pensarmos. A primeira questão é óbvia: Deus responde a nossa oração. Daniel estava orando e provavelmente buscando entendimento dessa visão, a partir do momento que ele a teve, e Deus ouviu a sua oração, e Deus respondeu a sua oração. A segunda questão é aquilo que o anjo fala sobre Daniel acerca do seu exercício em orar, né? Ele diz assim: porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Aplicar o coração a compreender e a humilhar-se perante Deus. São 2 questões muito importantes. Essa primeira questão, aplicar o coração a compreender, a Bíblia nos fala muito quando Salomão tem um sonho com Deus e pede sabedoria, e o Senhor diz para ele que se ele aplicar o coração ao conhecimento, ele seria agraciado com sabedoria. Aplicar o coração a alguma coisa significa dedicação. E a Bíblia é muito clara. Tudo aquilo que nós aplicamos no nosso coração, ou seja, damos nosso tempo, damos o nosso melhor, e nos debruçamos sobre com a intenção de aprender e glorificar o Senhor, nós somos agraciados com aquilo que estamos realizando. Nesse caso aqui, o que Daniel estava fazendo estava completamente de acordo com a vontade de Deus, que se fazia no sentido de buscar a vontade de Deus, buscar compreender a palavra de Deus e todas as coisas que envolvia a sua vida. Nesta época, o Senhor revelava a sua palavra, a sua vontade por meio de visões, por meio de sonhos, e não era diferente com Daniel, e Deus lhe deu o conhecimento. Uma outra questão importante a destacar é a questão da humildade. O anjo disse: desde o primeiro dia que aplicaste o coração a conhecer e a humilhar-te perante o teu Deus. A capacidade que temos, que nos é requerida, aliás, de nos colocarmos exatamente no lugar que estamos. Se Deus nos dá conhecimento para alguma coisa, nós devemos entender que somos meros vasos, meros vasos de barro, com um conteúdo extremamente riquíssimo que não tem origem em nós mesmos. Então, nós somos apenas instrumentos de Deus. E tudo aquilo que fazemos
talvez que causa destaque no caso de Daniel, ele era publicamente reconhecido como uma pessoa importante justamente por causa desses dons com os quais Deus lhe deu durante a sua vida, eu posso até dizer o seu ministério na Babilônia. Mas isso era para a glória de Deus, era um instrumento para abençoar o povo de Deus, para abençoar também até a própria nação, enquanto ele estivesse ali manifestando a graça de Deus sobre aquele povo em determinadas áreas, e também para manifestar o próprio caráter soberano do Senhor sobre todos. Então, aquilo que Daniel tinha, todas as qualidades, as características de Daniel na Babilônia, depois sob o reinado dos Medo-Persa, era para glorificar o nome do Senhor. Então, a postura de Daniel na oração é muito importante, né? Humilhar-te perante Deus. Uma outra questão que ele coloca aqui, ele diz assim: então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. A última questão que eu quero abordar é o anjo, né? O anjo foi dar a Daniel a revelação. A Bíblia nos ensina que os anjos são seres criados por Deus e que estão a serviço dos santos, né? Hebreus nos ensina sobre isso. Hebreus também fala muito sobre a questão do ministério dos anjos. E o que nós precisamos, irmãos, considerar é que os anjos não falam por si mesmos. Os anjos falam tudo aquilo e no tempo devido que Deus determina. Se Deus quiser ensinar por meio de um anjo, como é o caso aqui, ele fará. Se Deus quiser esclarecer alguma coisa, ele fará. Se Deus quiser salvar alguém por meio de um anjo, ele fará. Mas se Deus também não quiser, ele não fará sim. Não é uma questão obrigatória, todo salvamento, toda explicação que acontece na Bíblia é feita por anjos. Não. Isso vai de acordo com a vontade do Senhor. Se ele quiser, ele fará, senão não. Mas o que é fato, biblicamente, é que os anjos são seres criados por Deus a serviço dos santos, para a honra e para a glória do Senhor. Quem cuida de cada um de nós não são os anjos. Quem cuida é Deus. Deus nos guarda. Deus nos abençoa. Essa ideia de que talvez cada pessoa tenha um anjo, chamado de anjo da guarda, não é amparada pela palavra de Deus. Em nenhum momento nós lemos na Bíblia a doutrina ou o ensino ou a menção de que todos nós temos um anjo da guarda que nos protege. A Bíblia nos ensina que Deus, se Ele quiser, envia anjos, não é? Ou não. O próprio Senhor nos liberta, não é? Há ocasiões na Bíblia que a Bíblia menciona a palavra anjo do Senhor, e aí não é necessariamente um ser angelical, é uma teofania. O próprio Deus com aqueles com os quais devem ser agraciados. Mas a Bíblia também fala de momentos de anjos que socorreram a homens, mas isso não é uma regra. A regra é que quem socorre é Deus e quem determina os meios também é Deus. E isso é que deve acalentar o nosso coração de sabermos que Deus é quem nos guarda, estamos protegidos pelo seu poder e de acordo com a sua providência, esse seu amor de proteção nos é revelado. O que nós podemos entender aqui, irmãos, é que nós precisamos não só orar, mas a maneira pela qual nós nos comportamos na presença de Deus, na nossa oração, também é determinante. Então, não é só orar. O modo como o nosso coração se acha, a maneira como nós pensamos acerca de nós mesmos na oração, o modo como nós nos comportamos, aquilo que sustentamos, aquilo que achamos que
que somos de importância ou não na presença de Deus é muito relevante também na oração, e o Senhor sonda, aquele que sonda os nossos corações, conhece exatamente a nossa mente. Que nós possamos pensar, refletir e termos uma atitude pessoal nas orações de conformidade com a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez me coloco na presença do Senhor e agradeço por esta manhã e também por esta palavra que nos faz pensar. Ajuda-nos, ó Deus, a refletirmos sobre ela e a nos acharmos diante de Ti de maneira devida. Nós sabemos que o Senhor responde nossas orações. Muito obrigado por isso. E sabemos também que o Senhor é quem nos guarda. Por isso nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dá-nos um bom dia na presença do Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós temos aqui agora a Alessandra também, né? Temos a dona Francisca, Alessandra, Isaíra. Temos também mais 4 irmãos que estão acompanhando, embora eu não consiga ver quem são, mas Deus abençoe a cada um. Que Deus dê a sua graça e a glória do Senhor esteja sobre a vida dos irmãos durante este dia. Até a noite.